Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Bom, eu me chamo Marcelo, eu sou ortopedista, tá? Aqui de Rio Grande. A minha especialização é em cirurgia da coluna e meu interesse na área de termologia e termografia, né? Eu estudo da dor lombar crônica, né? E intervenções termoguiadas. Foi com esse objetivo que cheguei e aprendi muito mais, né? Só tenho a agradecer. Bom, então, a proposta do trabalho é fazer uma avaliação do exame termográfico na região lombar. Então, vou apresentar uma revisão, né, de pacientes que foram avaliados, tá, no tratamento da lombociatalgia crônica. Então, são estudos de casos. Bom, a dor lombar, então, constitui uma causa muito frequente de morbidade e incapacidade, sendo sobrepujado apenas pela cefaleia na escala de distúrbios dolorosos que afeta o homem, né? Em apenas 15% das lombalgias e lombociatalgias se encontra uma causa específica. Daí o estudo da termografia infravermelha. Então, a caracterização etiológica da síndrome dolorosa lombar, tá? Onde é um processo eminentemente clínico, né? A termografia nos ajudaria e nos auxiliaria, né, na confirmação tanto de algumas hipóteses diagnósticas, quanto muitas vezes, né, separar e diferenciar doenças. As principais técnicas de imagem são, né, a raio-x simples, tomografia, ressonância, cintilografia e a termografia cutânea digital de alta resolução. Bom, todos nós sabemos que as dificuldades nos estudos e na abordagem das lombalgias e lombociatalgias decorrem de vários fatores, né? E isso torna difícil a interpretação de fenômenos dolorosos, porque muitas vezes eles têm várias causas. Então, um método de imagem muito sensível, como a termografia computadorizada infravermelha, nos ajudaria imensamente, né? Isso porque existe uma inexistência entre correlação, muitas vezes, de achados clínicos e de imagens, né, que corroborem com algumas doenças. E o segmento lombar também é inervado por uma difusa e entrelaçada rede de nervos. Isso torna difícil determinar, né, a localização da dor, exceto quando existe comprometimento radiculo-medulares. Mas, por exemplo, as causas miofaciais, né, que são subdiagnosticadas, as causas ligamentares, né, a diferenciação de algumas doenças, né, tumorais, né, infecciosas. Bom, importante a gente saber que, do ponto de vista da evolução da lombalgia, tá, existem as formas agudas, subagudas e crônicas. O que nos interessa aqui, né, embora no início do trabalho eu tenha pego muitos pacientes com dor lombar aguda, no âmbito do trabalho a gente separou mais as crônicas. Bom, as causas também podem ser primárias e secundárias, com ou sem envolvimento neurológico, tá? As afecções localizadas nesses segmentos, estruturas adjacentes, como, ou mesmo a distâncias, como congênitas, neoplásicas, inflamatórias, infecciosas e tantas outras, fazem parte desse arcabouço de causas, né, que a gente tem que investigar. Depois a gente vai ver que existem red flags importantes, né, para diferenciar essas causas. A termografia infravermelha, então, auxilia muito na nossa avaliação da lombalgia, tanto diferenciando imagens metabólicas, inflamatórias, neurovegetativas e vasculares. Então, existem diversas circunstâncias que contribuem com o desencadeamento e a cronificação das síndromes dolorosas lombares, né? E principalmente nas formas crônicas, as condições emocionais, psicossociais, as síndromes depressivas fazem parte dessa
dessa lombalgia crônica e pioram os resultados de incapacidade, que é a nossa avaliação no trabalho, né? Existem outros fatores também, como obesidade, sedentarismo, hábito de fumo, né? Fatores genéticos e muitos outros, né? Até mesmo alterações climáticas e temperatura. Bom, lembrar sempre, então, das bandeiras vermelhas, né? Aneurismas, neoplasias, infecções, síndrome da caldequina, fraturas e fraqueza motora. Bom, a lombalgia mecânica ou lombalgia inespecífica, que antigamente era idiopática, tá? Era chamada assim, essa é a forma clínica mais comum, tá? E a gente costuma focar, né, em relação à lombalgia inespecífica, a lombalgia mecânica, da forma crônica, que é mais importante em grande parte da parcela da população. E duas principais causas de dor lombar mecânica é a patologia facetária, é a doença facetária, né, de degeneração facetária, e que a gente conhece como síndrome facetária, e a dor discogênica, né, na qual existe uma degeneração discal e um processo inflamatório com liberação de mediadores inflamatórios, né, e acometimento de algumas raízes que depois a gente, chegando agora, a gente vai ver, né, o porquê dessas alterações térmicas na pele, né? Aqui a gente vê a região do Diamond, que no trabalho foi importante para a gente localizar, né, o segmento acometido e diferenciarmos, né, de uma patologia facetária de uma patologia discogênica. Tá? Aqui a causa dessa alteração térmica, né, que é a alteração do ramo médio, tá, facetário, em relação ao acometimento térmico e inflamatório do multífidos, que vai nos demonstrar a imagem em sinal de chama, ou Fleming, tá? E a alteração discogênica, tá? Que pode provocar alterações, tá? No âmbito dos nervos sinovertebrais, que vão irradiar, né, um aumento de temperatura ao nível, né, mediano. Tá? Bom, então a dor lombar crônica em relação à termografia, por qual o interesse, por qual a importância, né, e que grande auxílio nos traz esse método de imagem? Então, ele serve para detectar atividade inflamatória em áreas degenerativas com hiperperfusão, né? Ou seja, denotando uma atividade metabólica aumentada, um diagnóstico diferencial também com dores miofaciais, facetárias, discais, hérnias, entre outras, e mais as radiculopatias, né? Evitar tratamentos em relação à melhora devido ao efeito placebo, os bloqueios, por exemplo, né? O exame de termografia, então, é um exame de muito baixo custo, boa sensibilidade e especificidade para avaliar esses processos inflamatórios. Além disso, ele não é invasivo e não promove radiação ionizante, sendo totalmente indolor. Então, e ele é uma alternativa aos bloqueios diagnósticos, ou mesmo, até mesmo para orientá-los em relação aos bloqueios de origem facetária, aos bloqueios de dor de origem facetária, onde um bloqueio é nível de evidência tipo 1, com um grau de moderado de recomendação. Bom, então o exame de termografia infravermelho tem sido aplicado de forma ampla, tá? Com vários estudos clínicos, processos patológicos, e que envolvem alterações inflamatórias, ou mesmo complicações em artrites e diabéticas, tá? Como já foi apresentado em outros trabalhos. Tá? Então, ele é uma ferramenta muito importante de escolha como auxiliar no diagnóstico. Depois a gente vai ver que a dor lombar crônica poderia ser bem evitada se utilizasse a termografia por infravermelho no início do tratamento de muitos pacientes. Bom, a avaliação clínica, então, do ponto de vista termográfico, não é invasiva e tem alta confiabilidade e sensibilidade, segundo autores.
Então, o objetivo geral do trabalho foi a comparação do mesmo método de tratamento, mesma conduta, conservador, fisioterapia, bloqueios, infiltrações ou procedimentos cirúrgicos, caso recomendado, tá? Pelo mesmo profissional. A gente vai ver que em função da pandemia, atrapalhou bastante o trabalho, né? A amostra diminuiu, reduziu bastante. Bom, utilizando em um grupo de pacientes a termografia para acompanhamento, e em outro não foi utilizado a termografia. E foi acompanhado esses pacientes com o intuito, o acompanhamento foi de 3 meses. Tá? E principalmente avaliou-se esses pacientes de acordo com o índice de Ovestre de incapacidade para dor lombar crônica e o seu tratamento. Então, o método utilizado, né, que é o método de termografia, né, foi utilizado a termoscan, né, foi utilizado, né, foi feito um estudo descritivo analítico randomizado. Foram convidados para o estudo inicialmente 30 pacientes, tá? Eu consegui chegar a uma amostra de 20 pacientes, tá? Foram perdidos alguns, então, no grupo A eu separei em 10 pacientes, grupo B em 10 pacientes, tá? O meu intuito é continuar esse trabalho, né? Porque depois a gente vai ver que me parece que houveram alguns vieses. O exame de termografia foi utilizado, então, nos pacientes do grupo A, precedido de aplicação de questionário de avaliação de incapacidade Ovestre, o qual foi repetido ao final de 3 meses. O grupo B somente foi avaliado com instrumento de avaliação Ovestre, sem acompanhamento termográfico. Tá? Os grupos foram selecionados no consultório de modo aleatório pelo examinador. Os critérios de exclusão para estes estudos foram pacientes com amputações, doença vascular periférica e osteomielites. Tá? Foi utilizado um termovisor câmera infravermelho, marca FLIR, né? O equipamento, né, é de faixa espectral entre 7 micrômetros. Não sei se é conveniente eu falar um pouco da técnica. Então, um tripé foi utilizado, um tripé estável para uso de fotografia profissional, um computador de boa capacidade de armazenamento e análise adequada de imagens, e uma impressora colorida para a elaboração dos laudos. Bom, a sala de exame e preparo dos pacientes, o local foi de realização do método, um ambiente calmo, confortável, com privacidade, tá? Temperatura estável, tá? Apropriado para esses estudos. Não foi necessário nenhum preparo especial dos pacientes, previamente a coleta das imagens. O protocolo de exames termográfico previu, né, um tempo de termalização em torno de 15 minutos para esses pacientes, e após o período de equilíbrio térmico, permaneceram os pacientes em ortostatismo com o mínimo de apoio necessário. Então, foi feita uma distância mínima de 1 metro até 2 metros para se coletar as imagens. Tá? As análises das imagens foram feitas e armazenadas em cartão de memória, realizadas com o software Thermofy. Tá? A captação das imagens foi realizada em 2 etapas, primeira consulta, segunda consulta, revisão após tratamento, foi aplicado medicamentos, encaminhamentos, fisioterapia, atividades ou pilates. Marcelo? Hã? Marcelo, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Uhum. Vai um pouquinho mais devagar, tá. e vai respirando. Tá indo tá. bem, mas é que eu vi que agora você começou a acelerar mais ainda, que é a parte mais importante. Então, tá. Uhum. se acomoda melhor, respira, porque agora vem a parte que é o top, né? Mas tá tudo Isso, certo. É só uma dica para... eu tô passando essas partes. Você vai conseguir respirar. Vai lá, vai. Uhum. Lembra a respiração que vai. Uhum. Devagar. Tá. Então, foram coletadas imagens focadas na região tóraco-lombar, quadrilátero lombar, lombosacro e membros inferiores, para avaliação da melhor resposta vasomotora periférica ao tratamento proposto. Então, foi feita uma análise de risco, onde não há risco associado à aquisição das imagens ao paciente, né?
e foi aplicada essa ficha de avaliação do índice de incapacidade Oswest, tá? Onde trata-se de um instrumento específico para avaliar a função da coluna lombar, incluindo dor e variáveis de atividade física, tá? Onde é feito 10 perguntas ao paciente, com 6 alternativas, variando de 0 a 5. Tá? Primeira questão avaliando intensidade da dor, as outras 9, efeitos da dor nas atividades diárias, cuidados pessoais, levantar peso, andar, sentar, ficar de pé, dormir, relação à atividade sexual, social ou locomoção. A pontuação total foi dividida em relação às perguntas respondidas, multiplicando pelo número de 5. E o ponto de corte de validação brasileira em relação ao ódio para a dor lombar é de aproximadamente 4,45. Em relação à sensibilidade, 63%, e especificidade, 81%. Bom, vamos analisar algumas imagens do grupo A, tá? Então, paciente de 56 anos, feminino, vem à consulta por dor em relação a dorso-lombalgia com irradiação à esquerda. Dor característica mista, discal e facetária, com sinais de radiculopatia esquerda ou neuropatia. Dor em ambos os pés, tornozelos e joelhos. Raio-X com discopatias entre L3 até S1. Ressonância com rupturas discais entre L3, L4 e L5. Protusão discal mais proeminente à esquerda. Bom, em relação à imagem, a gente vê uma assimetria entre as regiões lombares, tá? Aqui é a assimetria entre as regiões lombares, tá? Presença de hiperradiação paravertebral lombar, tá? Linear vertical com bordos mal definidos. Distribuição térmica irregular em região paralombar, tá? Aqui também. Aqui também. Assimetria entre as regiões paralombares altas, lá para cima. Presença de hiperradiação focal, mais externamente na linha paravertebral alta, em L1, tá? Com contornos mal definidos. Distribuição térmica regular em projeção de ventre do músculo, né, iliocostal lombosacro aqui, nessa região. Com distribuição térmica regular, com contornos mal definidos, em direção em relação à região lombar. E alteração da região da nádega ipsilateral, mais, né, em relação à esquerda, menos à direita. Aqui. Bom, e também existem assimetrias entre as regiões, né, lombares opostas, tá? E membros inferiores também, assimetria de membros inferiores. Opa, sumiu o cursor. Presença de hiperradiação focal em forma de flame. Tá? Em projeção de músculo eretor de espinha em L4 e L5. Aqui. Isotérmica homogênica e bem delimitada. Associada à imagem hiporradiante regial dermatoforme, seguindo o quadrante inferior lateral da nádega. Isso aí. Bom, também existe, né, seguindo o quadrante inferior, né, lateral da nádega, uma face anterolateral da coxa, face interna da perna, tá, em distribuição de L5. Aqui a gente vê também uma distribuição de L5 alterada, tá? E seguindo em relação a hálux, L2, L3 e L4.
Então, existe uma assimetria entre as regiões glúteas, né? Presença de hiperradiação focal, tipo hotspot, lateral, no terço distal entre o grande trocânter, maior e o sacro, tá? Em projeção do músculo piriforme. Existe assimetria aqui em relação, né, às regiões glúteas. E uma presença aqui, né, de hiperradiação focal, tipo hotspot, logo abaixo da crista ilíaca. Mais lateralmente, né, em relação com distribuição isotérmica, circunscrita, em projeção do músculo glúteo médio, à direita. Uhum. Mais aqui embaixo, né? Opa. Aqui a assimetria, né? Mostrando uma hiperradiação em faixa, tá? Bem localizada na distribuição, né, dos isquiotibiais, e em direção ao joelho, né? Então, uma presença de uma hiperradiação em faixa a partir da tuberosidade isquiática, se estendendo-se inferiormente, então, né, em direção à face posterior do joelho, em projeção do músculo isquiotibial semitendíneo, semembranáceo e bíceps femoral. Uhum. Aqui uma distribuição isotérmica do pé, e aqui uma alteração a nível de S1. Uhum. Bom, se chegou à conclusão que essa paciente havia um envolvimento de L5 à esquerda, com radiculopatia sensitiva, uma anisotermia interdigital dos pés, com polineuropatia simétrica distal, neuropatia de fibras finas, uma disfunção iliocostal lombar bilateral, iliopsoas à esquerda, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Iliopsoas aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Aqui e aqui. Uma disfunção de iliopsoas. Tá? Glúteo médio direito e bilateral de isquiotibiais, com contratura de músculo paravertebral lombar, em relação à discopatia de L4 e L5, em relação àquela imagem em flame, e osteoartropatia facetária de L5-S1, tá? À direita. Com osteoartropatia em joelhos, mais ativa no esquerdo, né? Como aqui, ó. Nessa região aqui, né? Uma área mais intensa, uma hiperradiação. Bom, antes do tratamento, essa paciente apresentava incapacidade intensa. Foi feito tratamento conservador, anti-inflamatórios, antidepressivos, pregabalina e Velija. Alguns deles ela já usava quando veio a consulta. Ela precisou interromper a fisioterapia por causa do COVID. Apresentou COVID e foi feita uma infiltração em joelho esquerdo, onde ela relatou melhor, e foi feito um bloqueio facetário à direita, onde ela relatou melhora da dor. Depois do tratamento, ela continuava com incapacidade intensa, só que houve melhora de 19% em termos de avaliação. Paciente aguardando ganho secundário por aposentadoria. E é isso aí. Passamos para o segundo caso. Bom,
Paciente, sexo masculino, 51 anos, empresário, servidor público. Vem a consulta por lombociatalgia de característica mecânica e tipo discogênica, com irradiação abaixo do joelho bilateral até tornozelos, do tipo neuropatia em choque, pontada. Dor em região inguinal direita e região interna da coxa direita. Dor em joelhos e em planta do pé direito. Esposa transplantada renal, ele apresenta quadro depressivo também. Bom, exames. Tem uma ressonância de coluna lombosacra, onde apresenta discopatia e protusão discal, entre L4, L5, L5, S1, com estenose foraminal à esquerda, extrusão pior à esquerda de L4, L5. Apresenta uma ressonância de bacia com sacro ilíaca e bursa trocantérica bilateral. Bursite, aliás. Gonartrose de joelhos também. Tá? Então, apresenta esse paciente uma assimetria em regiões paralombares, tá? Presença de hiperradiação paravertebral lombar, linear, tá? Com bordos mal definidos, distribuição térmica irregular em região paralombar. Tá? Então, essa assimetria apresenta assimetria entre as regiões sacrais também, tá? E em membros inferiores. Presença de hiperradiação focal em forma de chama e flame em projeção do músculo da espinha em L5-S1. Tá? Isotermia homogênea, isotérmica, homogênea e bem delimitada. Existe uma associação com imagem hiporradiante regional do tipo Debator-forme, seguindo o quadrante inferior medial da nádega, né, na face região posterolateral, né, à direita. Opa, aqui. Tá. Que mais? Uma alteração também na região, na face posterior da coxa, tá? Seguindo esse quadrante, uma hiporradiação, tá? E mais, no quinto dedo do pé, também uma imagem, né? Quinto dedo, quinto dedo, quarto e o terceiro, tá? Que denotam, né, mais o calcâneo, que denota a patologia de S1. Existe também uma hipercaptação em região, né, de ilíaca, tá? Denota alteração em ilho-psoas e uma alteração com pouca diferença em coxas, tá? Apresenta também uma assimetria em região sacral, né? Com presença de hiperradiação focal tipo hotspot, mal definida, com contornos bem delimitados em projeção da articulação sacroiliaca, tá? Existe uma outra também em glúteo médio, tá? Então, sacroiliaca é parte inferior da coluna lombar, essa região, tá? E a simetria entre as regiões glúteas, né? Tá? E uma assimetria também em projeções de glúteo médio, mais à esquerda, com um hotspot, tá? Bem delimitado, com distribuição isotérmica. Uhum. Bom, então apresenta a partir da região da tuberosidade isquiática se estendendo inferior em direção à face posterior do joelho do mesmo lado, né, do lado esquerdo, em projeção do músculo isquiotibial, essa alteração, né, isotérmica aqui. Então, existe essa assimetria das faces plantares, presença de hiperradiação focal
localizada, né, no centro do coxim, bem aqui, nessa região aqui, do calcâneo, tá? Sobre a projeção da face plantar e de intensidade sugestiva de processo inflamatório. Bom, então as hipóteses para esse paciente ficou a disfunção de glúteo médio esquerdo, tensor da face lata direito e isquiotibiais bilateral. Também chegou-se à conclusão que existia uma contratura paravertebral lombar, com discopatia de L5-S1 e osteoartropatia facetária. Artropatia sacroiliaca à direita e osteoartropatia em joelhos, além de facete plantar em calcânio bilateral. Em relação ao índice OVS desse paciente, antes do tratamento chegou-se à conclusão que ele estava com uma incapacidade intensa em tratamento para depressão, tratamento conservador com anti-inflamatórios, analgésicos e fisioterapia. Tá? Também teve que cancelar em função da pandemia. Tá? E a acupuntura foi indicado, não conseguiu fazer. Depois do tratamento, incapacidade intensa, permanecia, porém, né, com melhora de 11% em relação ao questionário. Vale lembrar que o tempo de segmento desses pacientes foi um tempo curto. Tá? Também aguarda a perícia do INSS. Deixa eu só ver o slide anterior ali. Só um pouquinho. Uhum. Tá bom, beleza. Pode. Uhum. Eu não descrevi para não ficar repetitivo, né, doutor? Não, só para aqui. Eu só quero ver o que tinha. Tá. Bom, terceiro caso, então, né? Terceiro caso é um policial militar. Ele apresentou um trauma por esforço em flexão lombar em academia, com claudicação neurogênica, onde aliviava sentado e fletido, com choque na coluna e nas pernas aos movimentos. Dor de forte intensidade que interferiu com as suas atividades e o sono. E a dor era pior no final do dia. Estava trabalhando, embora reformado militar, tá? Mas com dificuldade para caminhar e ficar de pé e cada vez caminhava menos. Queixa principal, claudicação neurogênica. Exames de discopatia com artrose facetária, L3, L4, e estenose foraminal bilateral à esquerda, muito pior em L4, L5, além de discopatia de L4, L5, S1, os 3 níveis abaixo. E apresentava uma herniação com estenose de canal moderada a grave entre L4 e L5. Nos termogramas deste paciente, ele apresentava uma assimetria paramediana, tá? Lombar, tá? Com hiperradiação focal, tipo hotspot, tá? Com distribuição isométrica e contornos bem delimitados, em projeção zigoapofisária, em projeção zigoapofisária de L5-S1, tá? Nessa região. Com uma imagem em Fleming também. Tá? Apresentava também, né, na região do quadril, uma região, apresentava no quadril também. Aqui. Uma simetria entre as regiões glúteas. Uma simetria entre as regiões glúteas, presença de uma hiperradiação regional difusa em toda a face glútea à direita, distribuição térmica regular bem delimitada em projeção do músculo glúteo bilateral, está aparecendo meu cursor aqui, glúteo bilateral, assimetria entre as regiões sacrais, tá? Né? Aqui, nessa região, assimetria entre as regiões sacrais, com uma assimetria e presença de hiperradiação tipo hotspot, mal definida regional, em projeção da articulação sacroiliaca superior. Tá? E
uma hiperradiação na parte inferior da coluna, tá? Sacro e parte inferior da sacroiliaca, aqui nessa região. Né? Que mais? Na imagem nessa posterolateral lombar com membros inferiores, com coxa femoral, a gente nota a simetria entre as regiões sacrais novamente, tá? Com presença de hiperradiação focal em forma de flame. Em projeção de músculo eretor da espinha também em L5-S1, isotérmica e homogênea. Bem delimitada. Associada a essa imagem hiporradiante, tá? Dermatoforme. Opa. Dermatoforme, seguindo o quadrante inferior da nádega. Quadrante inferior da nádega. Tá? Face posterior da coxa, tá? Em ambos os lados, face posterior da coxa, tá? E da perna, aqui nessa região, aqui, tá? Mais à esquerda, tá? Seguindo ao calcâneo. E depois a gente vai ver, seguindo na planta do pé, tá? Seguindo da planta do pé, condizente com a raiz de S1. É isso aí. Tá? E, bom, nessa região eu ampliei a imagem, né? Mostrando novamente essa simetria entre as regiões lombares, a presença de hiperradiação em forma de chame flaming aqui, e também ampliei a imagem para mostrar a zona hiperradiante no disco de L4 e L5. Isotérmica, homogênica, bem delimitada, tá? Associado a essa imagem hiperradiante, a gente vai ver a alteração também do glúteo nesse paciente. Tá? Associado a essa imagem hiporradiante em glúteo, aqui, essa imagem hiporradiante em glúteo. Tá? E também vai ter as mesmas as alterações em quadrante inferior lateral da nádega, tá? E face anterolateral da coxa. Essa região aqui. E face anterior da perna também. Face anterolateral da perna. Tá? Em ambos os lados. E do pé. Tá? No dorso do pé. Aqui na região. Tá? Denotando alteração do dermátomo de L5. Bilateralmente, dos dois lados. Uhum. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Na região lateral do glúteo, tá? A gente vê a simetria entre as faces laterais dos quadris, tá? Presença de hiperradiação delimitada tipo hotspot, com distribuição isotérmica, com contornos bem definidos, né? Localizado na parte externa da coxa, tá? Aqui, na parte externa da coxa, para superior da coxa, e na superfície posterior externa do trocânter maior do fêmur. Tá? E músculo glúteo maior em projeção da bursa trocantérica. Aqui, tá? Bilateralmente, dos dois lados. Bom, então, foi visto então que esse paciente apresenta um envolvimento neurológico dos territórios de L5 e S1, mais evidente à esquerda, mas bilateral, apresentando então uma radiculopatia sensitiva distal. Apresenta também em relação aos músculos esqueléticos, uma contratura paravertebral lombar, em relação à osteoartropatia facetária de L5-S1 à direita, e uma sacroileite à direita também, com disfunção miofacial de glúteos bilateralmente, bursite trocantérica em quadril bilateral também, e disfunção do miofacial do ilio-psoas à direita, com osteoartropatia dos joelhos. O índice Ovestre dele, tá? Foi de incapacidade moderada
Esse paciente necessitou de tratamento cirúrgico porque estava parando de caminhar, com crises cada vez mais frequentes, e durante os meses de acompanhamento precisei operar ele. Foi feita uma artrodese lombar, né, seguindo os níveis de L3 a S1. Eu pedi um raio-x dinâmico e apresentava uma alteração durante o tratamento em L3, L4, por isso que eu precisei subir em relação ao exame térmico acima, né? Apresentava uma discopatia desse nível, encaminhado para o Pilates e reabilitação logo que houve a melhora. Tá? Por enquanto, o paciente está caminhando e pedalando, não começou o Pilates ainda em função da pandemia. Depois do tratamento, esse paciente evoluiu com incapacidade mínima, com melhora de 84%, tá? E eu liberei ele para voltar para o curso de enfermagem, né? Ele começou um curso de enfermagem e liberei ele para fazer esse curso. Bom, o quarto... Só uma coisinha, a gente está com o tempo um pouquinho estourado. Tá. Esse quarto é o último caso ou tem mais? Seriam 10 casos, doutor, mas eu vou agilizar esse caso aqui, ou eu posso falar no final. Por causa do tempo, senão Claro. vai prejudicar os outros. Aí só mostra então o que é mais importante, claro. E depois vai para a discussão e conclusão ali, tá bom? Claro. Bom, essa paciente veio à consulta por dor lombar intensa em região lombar alta, né? Apresentava característica sacroiliaca direita facetária, com claudicação neurogênica, o exame físico, né? Com indicação de tratamento cirúrgico em nível adjacente, ela tinha uma artrodese prévia e veio com essa indicação. Tá? Não achei prudente operá-la, resolvi fazer uma termografia, tá? E porque a característica da dor dela, embora fosse neuropática, era mais em relação à artrose sacroiliaca e alteração em nível inferior, embora tivesse indicado a cirurgia em nível superior, L2 e L3. Né? No exame térmico, né, observou-se, então, essa simetria baixa nas regiões paralombares, tá? Com presença de hiperradiação paravertebral lombar, linear vertical com bordos mal definidos, distribuição térmica regular, né? E a simetria entre as regiões sacrais aqui. Presença de hiperradiação focal, tipo hotspot, tá? Aqui e aqui em cima, tá? Presença de hiperradiação, então, focal, mal definida com regional, com contornos bem delimitados em projeção da articulação sacroiliaca, tá? Então, essa paciente chegou-se na hipótese diagnóstica de disfunção de ilho-psoas à esquerda, tá? Apresenta a zona alterada aqui e aqui, né? Aqui, tá? Disfunção de ilho-psoas à esquerda, mais à esquerda, então, tá? Contratura paravertebral lombar, osteoartropatia facetária e sacroiliite mais extensa à esquerda com sinovite em joelhos. Então, contraindiquei o tratamento cirúrgico para essa paciente, né? Muito embora ela esteja com uma incapacidade intensa em relação à dor, tá? Ela está em tratamento com fisioterapia analgesia, tá? Com dipirona e outros medicamentos, ela, né, anti-inflamatório não pode usar muito, e ela aguarda bloqueio facetário sacroiliaco para melhora da dor. No momento com incapacidade intensa, piora de 3% só, porque ela teve que parar com a medicação, porque o cardiologista solicitou, e é isso aí, né? Tá? Vou passar o... Bom, então, análise dos casos do grupo B, eu não consegui ter muitos casos por enquanto, né, mas prometo que vou avançar no apanhado de pacientes. O B sem termografia, né? Isto. Tá bom, não, só para deixar claro. Isso. Então, nos pacientes do grupo B, não foi feito o exame termográfico,
tá? Foi feita a avaliação do índice de Ovestre, né, no início e depois do tratamento. A grande maioria dos pacientes com incapacidade intensa, né? 5 pacientes, 4 com incapacidade moderada e 1 com incapacidade considerando-se aleijado, tá? Nenhum paciente considerava-se inválido, tá? 8 pacientes apresentavam dor nota 5/8, tá? A grande maioria obteve um resultado semelhante aos pacientes que não foram submetidos à intervenção, com melhora em até 10%. Alguns com uso de medicação, né? Alguns com piora da incapacidade, porém com melhora da dor devido ao uso de medicação analgésica contínua. Tá? E metade dos pacientes apresentaram melhora na incapacidade e a outra metade apresentou piora, em função, né, de terem interrompido o tratamento ou muitos não poderem fazer nenhum tipo de procedimento em função da época. Tá? Somente um paciente piorou muito. Tá? Então, como resumo, né, se demonstrou no estudo termográfico aplicado durante o início do tratamento e durante o acompanhamento que houve uma melhora em 80% dos pacientes em relação à incapacidade e alguns com melhora importante da dor, tá, em relação aos pacientes com estudo termográfico. Houve uma melhora dos 10 pacientes, né? Houve uma melhora em relação, na relação médico-paciente e uma melhor adesão ao tratamento proposto, diminuindo custos para o tratamento quando foi possível a realização de intervenção associada. Ou seja, né, nos pacientes que eu consegui fazer algum tipo de intervenção, os pacientes tiveram uma melhora mais rápida, tá? Em se tratando de um tempo pequeno de amostragem, né? Identificou-se também que a termografia infravermelha é um exame útil para ser usado no tratamento e acompanhamento inicial do paciente com lombocetalgia, útil também para avaliar outras patologias associadas à lombalgia que causam disfunção e incapacidade. Então, a termografia é uma técnica segura, com baixo custo financeiro, sem riscos diretos ou indiretos para a saúde do paciente e o profissional que o avalia, apresentando boa sensibilidade e especificidade em processos inflamatórios. Demonstrou-se que essa técnica pode vir a ser usada com segurança e confiabilidade nestas avaliações envolvendo as disfunções músculo-esqueléticas, em especial a coluna vertebral. Esse exame ainda se torna uma boa opção, pois sua sensibilidade e especificidade é relativamente alta. Notou-se, então, que os resultados foram melhores em pacientes submetidos à termografia e algum tipo de intervenção, até mesmo termoguiada, porém a amostragem de pacientes ainda é pequena e o tempo de seguimento também. Verificou-se também que boa parte dos pacientes submetidos à termografia infravermelha tinham grande incapacidade inicial, não somente pela dor lombar, mas também por alterações psicológicas, alguns em uso de antidepressivo e outras doenças associadas, como fibromialgia, artrite reumatoide e síndrome complexa regional, que causam grande disfunção e o que pode ser um viés na aplicação deste protocolo, índice de Ovestre. E muitos deles aguardam auxílio pericial e não estão fazendo atividade física devido à incapacidade ou mesmo à função do Covid e lockdown. Então, uma reflexão. Tá? O tratamento da dor crônica é de difícil manejo e envolve custos elevados aos pacientes, que na sua grande maioria já usa antidepressivos e múltiplas medicações, tais como analgésicos e opioides, com incapacidade elevada. Então, a termografia poderia auxiliar muito no diagnóstico precoce da lombalgia aguda, identificando as causas de lombalgia precocemente, evitando assim que ela evoluísse para uma dor lombar crônica que é de difícil manejo. As referências bibliográficas que eu utilizei foram essas. Muito obrigado. Desculpe o horário. Não, muito bem, isso aí. Não sei se alguém quer comentar. Eu posso comentar, Nath, não sei. Fica à vontade, Luciane. Eu tenho bastante coisinha aqui, mas fica à vontade. Pode falar. Alô? Alô? Oi, agora voltou. Está falhando aqui. Um pouquinho. Voltou? Sim. A rede aqui. Está me ouvindo ou não? Sim. Tá.
construtiva, assim, quando a gente faz uma apresentação, tem que ensaiar antes para ver o tempo, né? Você faz um ensaio e vê se o tempo, se você consegue ficar no tempo, mas estamos aqui para aprendizado. Um comentário, né? O comentário assim, ó, não, porque é muita informação, você tem informações de qualidade, e eu entendo que é difícil quando a gente não está acostumado é um assunto novo e muita informação. O que fica uma confusão, assim, eu entendi, porque eu entendo o assunto e você é um aluno da pós-graduação, eu entendo que você está trabalhando com muitas variáveis, mas para um trabalho científico, você tem variáveis demais, então faz uma confusão. Por exemplo, na sua conclusão, a termografia e os procedimentos, então você não pode misturar, assim, ó. A termografia é útil para... digamos assim, qual é a hipótese? Qual é a sua hipótese? Que a termografia era útil para o diagnóstico precoce. Isso é uma hipótese, né? Segunda hipótese, que a termografia auxiliaria na decisão de condutas mais rapidamente do que sem a termografia. Eu acho que era isso uma segunda hipótese, não era? Isso. E uma terceira hipótese, que eu entendi ao menos, ou então eu imaginei, porque entendi pelos seus casos, que você identifica também comorbidades. Então, você conseguiria agilizar o tratamento de comorbidades. Isso. Né? É isso, né? Então, isso é maravilhoso, chegar a essas conclusões é ótimo, só que é muita coisa para um trabalho só, então acho só que você deveria, se você continuar nisso, que eu acho que você deve continuar, você separa aí que você tem uns 3 trabalhos, no mínimo, né? Isso. E seria essa a sugestão. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que não atrapalhou o seu diagnóstico, mas naquele caso, por exemplo, do policial militar reformado, se você olhar bem na imagem, isso não confundiu o diagnóstico de radiculopatia, mas se você olhar no lado direito, ele tinha um padrão vascular desde o glúteo ali. Então, tem uma dilatação, tem um padrão vascular desde o glúteo, desde a região, talvez até hemorroidal ali, glúteo, junto do trocânter, por ali. Se você vê posterior da coxa toda, até a perna, ele tem dilatações venosas, né? Nesse caso, absolutamente não acho que tenha atrapalhado, mas eu chamo a atenção do ponto de vista didático, que a gente vê, às vezes, um diagnóstico assim de quem não tem muita experiência de, por exemplo, fascite plantar. Daí você vai olhar a imagem, todo o membro inferior, na verdade, era uma dilatação venosa que aumentava a temperatura na região plantar, né? Então, só para chamar atenção, se você olhar todo o posterior da coxa desse paciente, desde o glúteo ali, deve ter varizes ali, né, dentro da pelve e tal. Só para chamar essa atenção para a gente não se confundir. Você acha que você está... Isso. Você está chegando ali. Então, tem uma outra imagem que dá para ver bem direitinho o padrão vascular desde a região perianal, glútea, trocantérica e coxa. Então, eu imagino você, cirurgião, isso aí deve atrapalhar na hora se você vai fazer um procedimento. Aí, ó, essa imagem aqui, a última aqui, tá? Você vê um padrão vascular ali, né, de dilatação venosa, que isso não é neuropático, né? Isso é vascular. Sim. Não atrapalhou o diagnóstico, só que às vezes atrapalha, só para chamar essa atenção, né? Para a gente não esquecer que tem dilatação venosa aí extensa. Parabéns pelo trabalho, acho que você tem no mínimo 3 trabalhos aí para seguir em frente, viu? Se precisar de qualquer ajuda da gente aí, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Luciane. Mais alguém para comentar? Eu vou falar o seguinte, então, assim, na apresentação, você tem muito o vício do né, tá? E é por isso que eu falei, dá uma inspirada, respira, que ali é um treinamento de vocalização. Então, às vezes, é uma questão, só uma dica, assim, isso não vai interferir nada aqui na avaliação, mas só para você, quando for apresentar isso aí, porque muitos trabalhos aqui estão todos de excelente nível, todos podem ser melhorados e preparados para um congresso aí, né? Mas assim, aí o tom de voz não fica muito monotônico, blá, como se fosse uma música, entendeu? A tua música está em 2 notas ali, então tem que mexer a mão, ser é mais gaúcho, olha só, e tem aquilo, e aqui está assim, entendeu? Então isso colocar mais emoção, porque aí você consegue controlar
o tempo, consegue evitar esse né e tá. O né e tá é como se fosse uma hora que você tenta puxar o ar ali para respirar e tá um pouco nervoso, entendeu? Mas isso vem com o tempo, é só treinar isso aí. Agora, sim, do trabalho. O trabalho, você mostrou bastante conhecimento, mostrou a descrição das imagens, mostrou que é extremamente difícil descrever as imagens térmicas, que não é igual à radiologia, né? Não é o Marcelo, o outro Marcelo, nosso amigo radiologista lá. É diferente, né? É uma descrição bem mais complexa de fazer. Isso fica evidente. Como a gente está entre nós aqui, é bem interessante você falar, explicar o que você vê na imagem. Num congresso, num evento, você só tem que ser um pouquinho mais, condensar um pouquinho e botar os pontos principais. Mas Entendi. Como você fez, você usou o termo técnico, você mostrou conhecimento e tal, é só a questão de organizar e treinamento, como a professora Luciana comentou. Eu estava repensando aqui do tratado para escrever isso, e me lembrei de alguns artigos que eu vi de ultrassom, que é o seguinte: você já tem praticamente o artigo pronto, sem precisar do grupo B. De que forma? Você já tem uma descrição do caso e uma hipótese diagnóstica inicial, antes da termografia. Então, isso já vai constituir uma tabela. Então, por exemplo, o paciente 1, paciente 2, até chegar no 10. Então, paciente 1, qual que é a tua hipótese inicial antes da termografia? As coisas principais achados, né? Tal. Beleza. Aí, na segunda coluna, com a termografia, o que a termografia acrescentou a mais? Olha, ela acrescentou síndrome facetária aqui, que não tinha pensado nisso. Ah, beleza. Conduta. Legal. E aí a terceira coluna é a conduta. Legal. Pode ser assim, a conduta que você faria sem a termo e a conduta que você faria com a termo. Aí você fechou muito bem os 10 casos, dá para descrever bem legal. Legal. Entendeu? Só que tem que condensar um pouquinho a história clínica, porque é uma história muito comprida deles e tal. Tem que ir um pouquinho mais no ponto do que interessa pro ortopedista de coluna, para quem trabalha com dor, mais focado ali, né? Eu tenho acompanhado as imagens, a qualidade das imagens está boa. Só cuidado de não colocar no slide, não esticar as imagens, já tinha te falado uma vez isso, não estica as imagens, porque você, né, cria uma situação que não existe. Então, deixa o cara mais magrinho ali, que nem se puxou essa imagem aí, ó. Então, não distorce ela, não distorce a imagem. Então, tomar cuidado com isso. Se amplia, mas sem distorcer. E a questão da roupa íntima, né? Que isso também eu sei que você fez no consultório, os pacientes, mas olha como é engraçado, né? Por que uma imagem está sem a roupa íntima e a outra está com a roupa íntima? O que custava, sabe, ter feito de novo aquela imagem ali? Então, isso que você tem que desenvolver também com o tempo, para não ficar essa coisa. Ou faz ou não faz, entendeu? Ou fica de roupa íntima, e se ele tirar, já faz aquela imagem que você não fez antes. Tá? Eu também tinha essa dificuldade no começo, era difícil, e aí começava a olhar as imagens, pô, o cara já baixou a calça ali para mostrar a região glútea. Por que já não tira uma vez? Tira uma vez, pronto, já faz, é o exame, né? É a questão da confiança. Como esses pacientes são os primeiros, é bem como o senhor falou, né? Agora que a gente vai chegando à conclusão que dava para ter melhorado mesmo, né? Não, mas é normal. Se eu pegar minhas primeiras imagens que eu tenho gravado lá, nossa, olha, putz, como a coisa vai melhorando, né? Isso é normal. Eu também tenho muitas imagens assim lá de começo. Então, veja, eu gostei bastante, né? Apresentou bem o conteúdo, tem bastante conteúdo. Eu lembro lá que você começou com a medicina do esporte, lembra do curso de medicina do esporte? Isso. E aí, você esperava que o curso vinha a ser assim, da pós, Marcelo? Olha, professor, eu curti muito, assim, gostei bastante do curso, né? Esse modelo, para mim, se não fosse esse modelo, provavelmente eu não conseguiria fazer, né? Porque sim. Eu moro muito distante. E para mim foi espetacular, né? Eu aprendi muita coisa que eu já tinha até esquecido, né? Que a gente começa a operar os pacientes e começa a focar muito no que é cirúrgico, do que não é. Aí a gente começa a receber os pacientes crônicos e começa a não dar muita atenção.
e bah, sensacional, assim. É isso mesmo, isso mesmo. Me abriu muito a cabeça. Parabéns e vamos em frente.